A ideia central da fusão é: a gente precisa baixar custos porque a gente precisa baixar preço. Ah, mas por que história é essa que precisa baixar preço se vocês dominam o mercado? Se a gente dominasse o mercado, tanto a Petz quanto a Cobasi não teria crescido em 2024 menos que o mercado. O que a gente notou, especialmente nos últimos 2 anos, foi esse incremento da competição com o marketplace. Mas aí é preço, né? Aí o marketplace tem uma parte que é eficiência, que é preço, tá tudo certo, mas tem uma parte do marketplace que infelizmente não é bacana. E assim, o dono do marketplace, o dono dessas plataformas, não tem responsabilidade sobre o seller, sobre o vendedor que está lá. A gente concorre com produto roubado, a gente concorre com produto pirateado, a gente concorre com um produto que não emite nota fiscal. E o dono da plataforma não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Legalmente não tem, moralmente tem, mas legalmente não tem. Mas qual é o sentido do dono de uma rede de varejo físico ser incriminado no caso de comprar uma carga roubada, mas o dono do marketplace não tem responsabilidade nenhuma sobre o que acontece? Você quer citar marketplaces? Citar marketplaces nominalmente? Sim. Não, porque é uma coisa estrutural. Acho que não é um problema de você falar de marketplace A, B ou C. O mundo inteiro viveu um surto inflacionário que foi devidamente debelado já. Foi. E os 5%, e os 5% que é o nível atual da inflação no Brasil, é um nível que poderia perfeitamente estar ok e ser trabalhado a redução disso nos próximos anos. Não há razão para você manter a economia estrangulada com o pretexto que você tem que levar para 3% essa inflação. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Eu sou Bruna Lencioni e hoje a conversa é sobre um dos maiores segmentos do varejo brasileiro e mundial, o mercado pet, que em 2024 faturou 75,4 bilhões no país, segundo a Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação. Hoje na mesa comigo, um gigante do segmento, o maior do país, Petz. O porta-voz é Sérgio Zimmermann, fundador e CEO da companhia. Com mais de 260 lojas em 24 unidades federativas, a Petz registrou no segundo tri deste ano receita bruta de 1 bilhão, 8,6% superior na comparação anual. Em junho de 2024, a Petz e a Cobasi anunciaram uma intenção de fusão. O M&A foi aprovado pela Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, um ano depois. Se concretizado o processo, a companhia deve alcançar 6,9 bilhões em receita líquida. A pauta é pet, é marcas próprias, é tecnologia, eficiência e empreendedorismo. Sérgio, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, o seu tempo, o seu deslocamento aqui para falar com a gente. Bruna, um prazer enorme estar aqui contigo e muito feliz de poder compartilhar algumas informações, alguns dados sobre o mercado pet e sobre a Petz. Perfeito. Vamos começar pelo seguinte. Eu quero saber da sua história, antes de Petz até a abertura da primeira loja. Opa, vamos ter aqui umas 3 horas. Vou deixar livre aqui para você. Você muita honra receber você aqui. Eu vou tentar ser bem sintético nisso. Eu nasci no bairro do Brás, aqui em São Paulo. Eu falo que literalmente eu nasci nos fundos do comércio, porque a casa dos meus pais tinha o quarto, tinha a cozinha e no lugar da sala tinha uma loja, uma confecção de roupas infantis. Então eu nasci nos fundos de um comércio. Desde criança já trabalhava com meu pai, ajudando nessa confecção. Aos 18 anos, após o meu primeiro Fusca lá ter sido roubado, eu peguei um cheque do seguro e a minha namorada à época fazia animação de festas infantis, e aí eu tive a minha primeira atividade empreendedora, que foi pegar o valor desse cheque do Fusca e, ao invés de comprar outro carro, pedi para ela fazer uma fantasia de palhaço para ela, uma fantasia de palhaço para mim, e assim nascia a Estrelinha Shows, que era uma empresa de animação de festas infantis, onde eu era o palhaço Salsicha, ela a palhaça Estrelinha. Como chamava? Estrelinha Shows. Estrelinha Shows. Isso. Depois de alguns meses fazendo festas,
só a parte de animação. Eu vi uma oportunidade de fazer também a alimentação dessas festas, então a gente começou a fazer o buffet infantil a domicílio, barraquinhas de cachorro-quente, pipoca, algodão doce, salgadinho e refrigerante. Isso aqui eu fiz durante 4 anos da minha vida, dos 18 aos 22 anos. Foram mais de 4.000 festas nesse período. Depois disso, teve uma adega, a adega virou um mercado, e o mercado acabou originando um atacado de alimentos, que depois passou a ser um atacado de alimentos e perfumaria. Esse atacado nasceu no ano de 1991, foi um atacado que nasceu absolutamente informal, com uma lista super pequena de produtos, mas 10 anos depois era um atacado com 600 funcionários, tinha 300 vendedores externos, tinha 300 funcionários internos, e a gente tinha um faturamento que nos colocava entre os 3 maiores atacadistas de rua de São Paulo. O que Como aconteceu? chamava? Super do Brasil. Era um supermercado atacadista. Não era um supermercado, a gente fazia venda para supermercados, a gente só tinha um depósito e vendedores externos. Não era um autosserviço como os que você conhece hoje. Era só depósito e entregar para restaurantes, supermercados, mercearias. Perfeito. Esses eram os clientes. E 10 anos depois, eu costumo dizer que eu tive o maior privilégio que um empresário consegue ter, que foi o privilégio de... Exatamente, ir à falência. A empresa quebrou, né? É uma história comum. Pois é, e por que eu estou falando que foi um privilégio? Porque falar que é um privilégio é uma questão de escolha. Eu escolhi falar um privilégio porque eu foquei no aprendizado que isso poderia gerar. Sim. Naturalmente, se você foca nas questões materiais ou nas questões jurídicas, quebrar é muito ruim, é péssimo, é a pior coisa que pode Você acontecer. não dorme à noite, né? Mas, se você foca no aprendizado, você pode transformar desse limão uma limonada. E foi isso que eu fiz. Depois voltei a estudar, fiz cursos inclusive de pós-graduação na FIA, focando em varejo. E aí, tudo isso aí foi dando subsídios para conduzir a empresa que eu conduzo hoje. Mas o fato é que quando eu quebrei, eu tinha uma família com 4 filhos e precisava sustentar minha filha, meus filhos, minha família. E eu tinha um ponto dessas unidades da Super do Brasil, que era um ponto locado na Marginal Tietê, e que eu precisava recomeçar a vida. Como era um ponto que já estava bem formatado lá, eu queria começar ali com alguma coisa, não tinha ideia do quê. Pensei numa perfumaria de varejo, não rolou porque não tinha trânsito de pedestres. Pensei numa loja de brinquedos, também não fui aconselhado por conta da sazonalidade que esse setor tem. E aí o meu cunhado fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele e falou do segmento pet, o que de pronto eu refutei. E por que eu refutei? Porque a minha noção do segmento pet, naquela época, eu como morador da Zona Leste de São Paulo, só via pequenas lojas, lojas de 70 metros, 100 metros, 200 metros. Então era um comércio, e esse ponto da Marginal eram 2.000 metros. Então não faz sentido esse tipo de comércio num espaço desse. Pela insistência dele, eu acabei chamando o gerente da Pedigree, que quando eu chamei e perguntei o que ele achava de uma coisa no segmento pet, e confesso, chamei até envergonhado. Assim, pô, ele deve achar que eu sou louco falar em montar uma pet aqui. Eu falei, depende, você está pensando em montar alguma coisa no estilo da Cobase? Eu falei, Cobase? Mas o que é Cobase? Que eu nunca tinha ouvido falar. Ele me deu o endereço, e a Cobase tinha 3 lojas já, na zona sul e oeste de São Paulo. Quando eu conheci essas 3 lojas da Cobase, que eram lojas enormes, mais de 2.000 metros quadrados cada loja, de pronto eu tomei a decisão de entrar para o segmento. Falei, caramba, se tem 3 lojas para atender a zona sul e oeste de São Paulo, por que eu não posso montar uma loja para atender a zona leste e norte? Então foi um raciocínio muito claro, assim, que eu poderia estar construindo algum valor para a sociedade, evitando o tempo de deslocamento do morador da Zona Leste e Norte, que perdia de 40 minutos a 1 hora para atravessando a cidade inteira para chegar até uma loja da Cobase. Como eu estava numa situação, egresso de uma falência, e que eu não podia errar de jeito nenhum, a primeira ideia que eu tive foi
que a Cobasi podia abrir uma filial lá e eu ser parcialmente sócio dessa filial, eu ser um sócio operador dessa filial, ou podia abrir uma franquia da Cobasi, alguma parceria com eles. E eu fui com essa ideia falar com o gerente da loja, o gerente falou que os donos não atendiam interessados nesse tipo de operação. Eu falei, então tá bom. Então o que eu vou precisar fazer é aprender. E aí eu comecei a ir vários dias consecutivos lá para tentar entender o que eles faziam muito bem feito e o que eles não prestavam atenção. E assim nasceu a Pet Center Marginal, que nasceu com o propósito de ser uma única loja da Marginal Tietê. O nome denuncia a ideia de ser uma única loja. Pet Center, para falar o que fazia. Marginal já dava um endereço. Faltou só colocar o telefone no nome, porque eu costumo brincar que é o nome típico para quando você não tem dinheiro para marketing. Você já resolve tudo no nome, para nome Já simples. bota tudo no letreiro, já. Mas, naturalmente, quem coloca um nome desse na sua empresa não está pensando em amanhã ter uma segunda loja, uma terceira loja. Então era Pet Center. Pet Center Marginal. Pet Center Marginal. Esse era o nome, na ponte da Vila Guilherme, na Marginal Tietê. Só que o que acontece? O início foi muito difícil. Você tinha os dinheiro? Primeiros dias. Então, eu tinha esse resto de dinheiro para tentar esse negócio. Montar a operação. Para montar a operação. Mas se não desse certo e relativamente rápido, aí eu não tenho ideia do que aconteceria. Porque aí Foi realmente uma aposta. foi aquela aposta meio de all-in, assim, que você fala, bom, É isso vou pegar o que eu tenho de resto aqui e tentar aqui. Se não der aqui, eu não sei o que eu vou fazer. E, de fato, eu não sabia. Você é formado em quê? Eu sou formado em administração de empresas. Eu me formei no colegial em técnico em edificações, depois eu me formei em administração de empresas. Como é que você sai dessa ideia que você não sabia se ia dar certo ou não, de uma vida simples, que você relatou aqui? A sua história é bem inspiracional, inclusive. Bem inspiracional. Como é que você sai disso para 260 lojas? Então, para chegar nas 260 tem todo um processo, porque teve uma loja que com 9 meses atingiu o break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio, aquele momento que a empresa, que você não precisa mais colocar dinheiro, que ela paga... Essa é a loja 1, a loja 1. Essa loja 1, Tá. né? Então, em quanto tempo? 9 meses. 9 meses já deu break-even. Isso. E aí a minha expectativa é o que aconteceria depois do break-even, se ela continuar crescendo e, portanto, começando a dar lucro. Eu começaria a dar lucro. E, de fato, ela não parou de crescer. Ela continuou crescendo, começou a ser uma loja super rentável, mais do que suficiente para sustentar muito bem minha família. Só que aí vem o bichinho do empreendedorismo e faz aquela pergunta, né? Caramba, se deu certo essa loja, o que aconteceria se eu montasse uma segunda loja? Aí você vai, divide com a família e tal. Aí o pessoal fala, não é possível. Você não aprendeu nada com o que aconteceu. Pô, você quebrou. Fica quieto aí nessa loja. Né, no outro negócio também cresceu rápido, tropeçou nas próprias pernas e tal. Pô, você tem que aprender com o que aconteceu. Não tá bom assim. Por que você quer arrumar problema? Aí você escuta, mas empreendedor tem uma coisa assim que é uma... Inquietude. É uma coisa assim que ele põe na cabeça que ele tem que fazer e ele faz. Aí eu falei assim, não, eu vou tentar. E peguei e fui. Né? Apesar de uma certa indignação que pairou em volta, eu falei, não, eu vou montar uma segunda loja. A segunda loja, evidentemente, não foi o mesmo sucesso da primeira, mas rolou. Era uma loja ok. Aí você monta a segunda, você vê que é ok, você fala, então deixa eu tentar montar uma terceira. Eu montei uma quarta, eu montei uma quinta. E aí, paralelamente a isso, eu estava fazendo curso na FIA, o curso de varejo, pós-administração. Aí entendi conceitos de private equity, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, eu montei em 2002, em 2013, 11 anos depois, eu estava montando a 27ª loja. Estava com 27 lojas que eu montei sozinho, só que aí eu já tomando dinheiro emprestado de banco, porque o resultado que dava era insuficiente para sustentar o crescimento. Então eu precisava, fora o resultado, ainda pegava dinheiro do banco para abrir mais lojas. Com 27 lojas, eu já estava com uma dívida que era mais ou menos 2 vezes o EBITDA,
Eu falei, caramba, e eu aprendi isso no curso, que até 2 vezes ok, mas mais que isso não. Eu falei, bom, agora eu vou ter que dar outro ritmo para expansão, porque eu não posso me endividar mais. Só que eu via tanto potencial nesse mercado que eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu pensei num fundo de private equity para 3 coisas: para musculatura financeira, para governança e para profissionalizar a empresa. E conversei na época com mais de 15 fundos diferentes e escolhi o Arbor Pincus, que é um fundo americano, é o fundo de private equity, inclusive, mais antigo dos Estados Como Unidos. chama? O Arbor Pincus, Ah, tá? E eles entraram, então, no final de 2013 na empresa. E foi uma parceria super bacana. E aí, com essa parceria, a gente organizou, profissionalizou, entendi o que é governança, aprendi a ser CEO, porque até então eu sempre fui presidente, dono, mas porque eu era dono do negócio. Quando teve essa parceria com o Arbor Pincus, eu vendi o controle da empresa para eles. Foi metade mais uma ação. Portanto, o cargo de CEO passou a ser deles. Se eu poderia ser demitido no dia seguinte, sim. né? E aí eu tive que aprender. Mas eles não te A demitiram? ser CEO, tô até hoje como CEO. Eles ficaram na empresa até 2020. Quando eles saíram da empresa, eles saíram através do IPO, que foi a forma de eles saírem. Um IPO super bem sucedido, foi um dos IPOs do ano de 2020 melhor, que tiveram mais impacto na No bolsa. mercado. É. Uhum. Depois subiu muito, dobrou o valor, e depois, como praticamente todo o varejo, deu uma despencada. Hoje está em níveis extremamente baixo o valor da empresa. A empresa, é interessante que o que acontece na bolsa não reflete o que acontece na empresa. A empresa, se pegar hoje, é uma empresa quase 3 vezes maior do que a empresa do IPO. Só que ela Qual é o estava. valor de mercado dela hoje? Então, o IPO saiu a 5 bi 100, ela chegou a valer 12 bi e hoje vale 1 bi 700. Então ela vale hoje 3 vezes menos do que o dia do IPO. E ela fatura hoje aproximadamente 3 vezes mais do que o dia do IPO. Olha que interessante como as coisas caminharam para direções Quanto está sendo o opostas. faturamento anual? Esse ano a gente deve faturar alguma coisa em torno de 4 bilhões e meio, faturamento bruto. Então é um número parecido com a abertura do IPO. Não, no IPO a gente faturava 1 Sim, bi um bi 700. 1 bi 700. Mas de, 700. de valor de mercado, ela vai Valor de subiu para mercado era 5. 5 É. bi, foi 5 bi e hoje é 1 bi 600 valor de mercado. Então, é isso que eu estou dizendo. O faturamento saiu de 1 bi 700 para 4,5, quase 3 vezes. E o valor de mercado saiu de 5 para 1.700, caiu 3 vezes. Então, uma coisa subiu 3 vezes, outra coisa caiu 3 vezes. Mas isso é muito movimento de mercado brasileiro, não é verdade, É uma Sérgio? mistura, é Ah, claro que tem uma parte importantíssima que é fluxo, que é taxa de juros, que é as pessoas saindo de bolsa para investir em renda fixa, ou fora, né? né? Dolarizando carteira. De estrangeiros que saiu do varejo, tudo isso é uma parte importante. E a outra parte é que a gente teve um crescimento muito expressivo nos anos de 2020 e 2021 e pô, os investidores projetaram esse crescimento ininterrupto nos próximos anos. E o que a gente viu, especialmente a partir de 2022, foi um resfriamento desse crescimento, porque cresceu muito em 2020 e 2021. Pandemia. Na pandemia, o setor pet foi muito beneficiado em termos de crescimento na ocasião da pandemia, e aí nos anos seguintes o crescimento voltou a ser um crescimento mais moderado. Quanto é o crescimento hoje? Médio, anual. Então, o mercado ele tem crescido 10, no ano de 2024 cresceu 13%, sendo que a gente cresceu 8%. O ano de 24 é um ponto até interessante aqui, Bruna. Foi a primeira vez em 23 anos de história que a Pets cresceu menos que o mercado. Primeira vez que isso aconteceu. A gente sempre crescia em linha ou acima do mercado. Você atribui isso a que fenômeno? Ao fenômeno do aumento da competição, Marketplace. especialmente Cara, marketplace. não tem um varejista que senta nessa cadeira e que de alguma maneira
faça algum tipo de avaliação crítica, enfim, porque são mercados, às vezes, em certa medida, muito desiguais. Sim. Então, é um ponto realmente de atenção, né? O marketing, e é exatamente esse é o ponto chave. O marketplace, depois da pandemia, que tem crescido, tem sustentado um crescimento muito forte em várias verticais do varejo. O pet não é exceção, também essas companhias de marketplace têm crescido bastante na vertical pet e pressionado demais o crescimento de todo mundo que está no setor. Para tentar, de alguma maneira, brigar com eles, né, ou concorrer com eles, vocês têm adotado aí medidas como atendimentos em canais, multicanais, né, omnichannel. Como é que tá isso? Como é que vocês estão avançando nisso para tentar, de alguma maneira, equilibrar isso? Bom, vamos lá. É importante contextualizar aqui, Bruna, que a ordem não é exatamente essa. A parte de omnicanalidade, nós começamos a trabalhar com isso em 2015, a gente começou a preparar a infraestrutura. Em 2019 a gente fez o piloto e no final de 2019 a gente tinha rolloutado toda a omnicanalidade. E isso representava 7% das vendas em 2019. Em 2020 veio a pandemia. Aí explodiu a venda digital, subiu para 25% do faturamento. Depois da pandemia, a gente imaginou que venda digital fosse cair porque passou a pandemia. Mas aconteceu o inverso. No segmento pet, a venda digital não parou de crescer. Hoje ela representa entre 40% e 45% das nossas vendas. Então é quase metade já do nosso negócio digital. Então veja que toda essa história, e a gente virou o maior caso de omnicanalidade do segmento pet do mundo e um dos maiores casos de omnicanalidade de todos os segmentos pet. Então, realmente, a gente fez um trabalho que essa história de você comprar num aplicativo e receber em até 2 horas na sua casa, foi uma coisa assim disruptiva até para o E segmento. tá valendo isso. Tá valendo. Isso foi um diferencial competitivo super importante. O que a gente notou, especialmente nos últimos 2 anos, foi esse incremento da competição com o marketplace. Mas aí é preço, né? Aí o marketplace, assim, tem uma parte que é eficiência, que é preço, tá tudo certo, mas tem uma parte do marketplace que infelizmente não é bacana. E o escândalo recente que aconteceu do metanol nas bebidas, ele revela um pouco desse problema. Que assim, o dono do marketplace, o dono dessas plataformas, não tem responsabilidade sobre o seller, sobre o vendedor que está lá. E aí a gente concorre com produto roubado, a gente concorre com produto pirateado, a gente concorre com produto que não emite nota fiscal. E o dono da plataforma não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Legalmente não tem, moralmente tem, mas legalmente não tem. Então, o que isso significa na prática? E isso eu estou falando um exemplo real. Quadrilhas roubam um medicamento nosso, digamos um medicamento que a gente está vendendo por R$200. Tem quadrilha que vai e rouba. Aí vai numa dessas plataformas e põe para vender por R$80, um medicamento que a gente vende por 200. O consumidor entra nessa plataforma e fala: nossa, a Pets me rouba. Eu pago 200 e na plataforma está 80. Sabe o que acontece? A gente é roubado e a gente leva a fama de ladrão. Assim, é uma coisa assustadora o que tem acontecido. Eu estou citando exemplo aqui do segmento pet, mas em diversos segmentos Sim. isso tem sido uma prática. Eu recebi que, cara, essa história não tem fim. Eu recebi aqui o presidente da Bradmax, que é uma associação que trabalha no segmento de medicação de alto custo hospitalar, que fez essa acusação aqui. A gente precisou pedir retorno para, enfim, segmentos diversos, Associação dos Hospitais, Anvisa, Ministério da Saúde, porque, segundo ele, o pessoal pratica o roubo e esses medicamentos voltam para marketplaces de venda de medicamento hospitalar e hospitais compram isso sem nenhuma garantia sanitária.
Aí veio aqui também o presidente da Abrafarma, que fez a mesmíssima acusação. Uhum. E disse, inclusive, que tem um outro problema, né? Que é a venda de coisa que nem existe em determinadas plataformas de online de varejo. Então, não é uma exclusividade do segmento Sim, pet. não E é. eles têm pedido, inclusive, intervenção do governo para que se faça algum tipo de regulação nesse sentido. Aí vai minha pergunta emendando aqui. Você também tem tentado atuar nessa frente em Sim, Brasília para sim. forçar o governo a tomar alguma ação em relação à regulação dessas vendas indiscriminadas de quaisquer produtos em marketplaces? Veja só, eu sou conselheiro do IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Sim. O Varejo. Jorge veio aqui já também, Ah, perfeito, o Jorge é o nosso o querido. presidente lá. É. Então, o que acontece? Essa pauta é uma pauta de todo o varejo formal, de todos os segmentos, que são duas pautas, na verdade, importantes. O marketplace, que vende produtos nacionais, e a história do cross-border, que são aqueles marketplaces asiáticos que vêm de fora para dentro. É, falando sobre os marketplaces locais, eles alegam a não responsabilização pelo que acontece, porque eles usam a lei de imprensa. Então, mais ou menos a lógica é a seguinte: eles falam, se você comprar um carro roubado no Estadão, você não pode processar o jornal, você não pode processar os donos do jornal, porque você comprou um carro roubado lá. Afinal de contas, o Estadão foi só o lugar que estava Intermediador. anunciado. Perfeito, é um argumento válido. O que eles não contam, e o que acaba ficando muito equivocado nessa história, é que o Estadão, ele não cobra uma comissão na venda do carro. É só O, um exemplo aqui, o, uma analogia, o, tá? Só o, para. Não estamos falando literalmente do Estadão, é Tô só um falando do exemplo. jornal, né? Isso, é só O um exemplo. jornal, perfeito. O jornal, ele não cobra o, uma taxa para vender esse carro. O jornal, ele não parcela para o consumidor e antecipa para o ladrão esse dinheiro. O jornal não faz propaganda estimulando no Google e em outros lugares para o consumidor achar esse carro. Então, de fato, ele não pode ser responsabilizado, o jornal. Só que a plataforma faz tudo isso que eu falei. Então, a plataforma é parte integrante do processo, ela ganha com isso. Se ela ganha com isso e é parte integrante, claro que ela tem que ser responsabilizada. Se ela vende um produto adulterado, um produto pirateado, um produto que não tem uma emissão de nota fiscal, é evidente que ela tem responsabilidade sobre isso. Agora, por que as coisas não acontecem? Porque é normal, o sistema jurídico ele anda atrasado sempre em relação às práticas sociais. O negócio digital é um mundo relativamente novo. Então, não existe uma legislação específica para isso. Existe a legislação do mundo físico. Mas qual é o sentido do dono de uma rede de varejo físico ser incriminado no caso de comprar uma carga roubada, mas o dono do marketplace não ter responsabilidade nenhuma sobre o que acontece? Você quer citar marketplaces? Citar marketplaces nominalmente? Sim. Não, porque é uma coisa estrutural. Acho que não é um problema de você falar de marketplace A, B ou C. O que eu estou dizendo é assim, a lei deveria valer para qualquer marketplace. Mas não basta esse problema, a gente tem o problema do cross-border. O cross-border aí deriva em duas questões. Uma que é triste, o Brasil inaugurou uma categoria única, que é a categoria. Existem duas categorias no mundo: a categoria dos países que deixam livre o mercado para que todos paguem os mesmos impostos e que vence o melhor. Se o melhor está do lado de fora, se o melhor é na China ou se o melhor é de dentro, tanto faz, porque o que interessa é o consumidor. Isso são Livre economia. as economias mais liberais fazem Isso. assim. Tem um segundo grupo, que é um grupo crescente, que são as economias que protegem quem comercializa ou fabrica dentro do seu país. Exemplo clássico, o Trump, o que ele está fazendo de falar assim, ó, você não quer pagar a taxa, venha produzir no meu país. E muitos países colocam barreiras tarifárias que falar, não, mas lá na China tem subsídio, então eu vou fazer uma barreira tarifária para não destruir o meu varejo ou a minha indústria.
E tem o Brasil, que criou um terceiro grupo que é inexplicável, que é assim, olha, se você produzir bugigangas, se você produzir blusinhas fora do país e quiser vender para o meu consumidor, você vai pagar metade dos impostos. Mas se você quiser produzir a mesma bugiganga, a mesma blusinha dentro do Brasil, aí o imposto é dobrado. Gente, já se viu que o varejista ou a indústria local tenha que pagar o dobro do imposto de quem vem de fora? É uma coisa que, assim, nunca ninguém conseguiu me explicar por que que funciona desse jeito e É, não vai conseguir. a, rece- a, refo- a remessa conforme que foi Sim, aprovada, enfim, foi determinada aí pelo governo federal, deu uma acalmada no varejo em relação a essa queixa de disparidade, de concorrência, né? Mas não resolve o problema. não, ele deu uma acalmada porque estava escandaloso que não se pagava nada. É. Agora, em tese, se paga metade. Mas, quer dizer, resolveu parcialmente o problema, não resolveu totalmente. E tem uma coisa que é muito mais grave ainda do que essa questão de impostos. Essa, se você, Bruna, conseguir me dar uma dica do que está acontecendo, eu vou agradecer. Porque essa, sim, talvez seja a coisa mais assustadora, principalmente depois do que aconteceu com o caso do metanol. Uhum. Olha só, eu já visitei 2 vezes a China. Eu perguntei assim lá, como é que funciona se eu quiser vender aí na China, no marketplace? É super desburocratizado. Você monta a lista de produtos do que você quer vender, você submete aqui a um órgão no governo que vai ver se está apto para o cidadão chinês. Se tiver, você está liberado para vender. Ou seja, se cuida do cidadão chinês. No Brasil, você tem o PROCON, você tem o Inmetro, você tem a Anvisa, todos os órgãos reguladores que regulam a qualidade do que o consumidor vai ingerir, vai passar na pele, como é que é um brinquedo tem que ser para uma criança, tudo isso, beleza. Por que que esse mesmo consumidor é super protegido, e eu volto a dizer, está correto, de uma indústria, de um varejo local, mas se ele comprar de uma plataforma estrangeira, Não aí, tem aí ninguém. desaparecem todas essas proteções. Ou seja, aqui, se eu quiser vender um carrinho para uma criança, a tinta não pode ser tóxica, a rodinha não pode soltar facilmente para não entalar na Eu garganta falei isso e esses dias aqui. eventualmente matar uma criança. Ah. E aí, desde que venha de fora, aí tá tudo bem. Não Ninguém po- tá vendo o que tá sendo, o que tá Então, atravessando o então, oceano e chegando aqui. Anvisa, Inmetro, Procon, todos os órgãos que defendem o consumidor, será que nós brasileiros somos diferentes quando a gente consome um produto local ou um produto que vem de fora? A proteção deveria estar sendo para o cidadão brasileiro. Agora, o Sérgio é exagerado. Não é assim. Você acha que um brinquedo vai matar uma criança? Você acha que uma pomada numa pele vai fazer um estrago grande? Tá bom, então eu estou errado. Se eu estiver errado, então o que também está errado são as normas que tem dentro do Brasil que estipulam tudo isso. Porque ou é ou não é perigoso. E eu entendo que seja por isso que tem as normas. Mas essa seletividade do perigo é inexplicável. Não tem resposta para isso. Eu imagino Eu que já não falei tenha. aqui com outros especialistas em relação a isso, inclusive é que essa questão do brinquedo é super séria, porque aqui você tem uma série de legislações e normas e, enfim, você precisa, para você fabricar um brinquedo é um processo longo, para você fabricar um produto de autocuidado, um skincare é um longo processo de aprovação, etc. E quando vem de fora, aparentemente não tem ninguém vendo o que está sendo consumido. Porque a única coisa que a gente pede é o seguinte, ó, quem quiser vender qualquer coisa para o cidadão brasileiro, tem que ter um departamento do governo que fala assim, ó, mande quais produtos que você quer vender. Se tiver dentro A das gente vai ver nossas se está normas, dentro das adequações. Se não tiver, você vai precisar fazer o registro nos órgãos, como qualquer empresa nacional aqui faz. não, farmácia É, acontece é, isso, farmacêutico acontece então, isso. e aí, depois, Farmacêutico sim. e aí depois, Agro também. e aí depois de tudo validado, É. você pode comercializar. E se a gente pegar no seu marketplace algum produto que não tenha sido passado por isso, você vai ser banido do país, que você não vai colocar em risco minha população. E assim, isso é o que a gente espera do nosso governo.
O governo ele tem essa função de proteger a sociedade, de regular esse tipo de coisa. Olha, eu faço parte do Conselhão, isso que eu estou te dizendo, eu disse no final de 2023, inclusive com o presidente Lula presente. Eu falei, presidente, nós estamos esperando o quê? Nós estamos esperando uma criança comprar um brinquedo desse, entalar, aí ela morre, aí sai no Fantástico, aí a sociedade fica em alvoroço, o Congresso se reúne às pressas, fala, nossa, não tem uma lei sobre isso, vamos fazer uma lei. Aí a gente homenageia a criança que morreu, dando o nome da lei com o nome da criança. Por que a gente sempre é reativo? Por que a gente não consegue evitar o dano? É o caso do metanol agora. Essa história da impunidade, da falsificação, produto pirata, ninguém tem responsabilidade. Você sabe que tem plataforma de marketplace que vendia garrafa vazia de uísque, de vodka, etc, etc. Para que alguém compra garrafa vazia disso se não para falsificar? Sim. Quando você fala que faz parte do Conselhão, que conselho é? O conselho do governo. Você ainda faz? Faço, especialmente devido à fusão, eu estou com super menos atuante. Mas especialmente até o final de 2023 eu fui atuante. Você se mostrou muito incomodado com isso, e isso contextualizado ao fato de que vocês cresceram menos no ano passado, você consegue atribuir parte das suas perdas, então, por conta dessa presença maciça dos marketplaces e da agressividade deles em relação ao consumidor, esse tipo de coisa? Sim. Sem dúvida, uma parte disso porque quando você tem uma situação dessa, é como se você tivesse fazendo, acho que é o Flávio Rocha que tem essa expressão, camelódromo digital. Né? Quer dizer, toda a informalidade que a gente conhece do mundo físico, mas que você precisa ir até esses pontos físicos que tem muita informalidade, o marketplace, de certa maneira, institucionaliza essa terra sem lei. Essa terra onde tudo pode ser vendido e indevidamente comparado com as empresas sérias. Sabe? Então, realmente a gente fica triste de saber que a gente paga todos os impostos, trabalha só com os produtos que vêm direto da indústria, que tem... Você vê, teve uma falsificação de antipulgas, teve falsificação de medicamentos no segmento PET que mata animais. E teve o que matou também, que eram os bifinhos lá, teve essa história também, né? Também teve um problema inclusive, nesse caso específico, a gente já comprou bem que foi Então, mas é bem diferente. O que aconteceu aqui do bifinho foi uma contaminação na indústria. Sim. E que, de fato, teve um problema, teve um recall de produto, mas aqui a gente está falando do mercado. O exemplo que você cita do bifinho é um exemplo de mercado formal. Sim. Que teve um problema, que aí qualquer mercado está sujeito a ter um problema, que teve o recall, que teve responsabilização, que a indústria se responsabilizou por tudo que aconteceu. E isso, embora seja um acidente lamentável, mas está dentro do mercado formal. Agora, tudo isso que a gente está dizendo, a gente está falando de um mercado que, quando acontecem as tragédias, quem é que se responsabiliza? Alguém vai pagar pelas vidas que morreram com metanol? Perdeu, entendeu? Eu fico assim, o processo é assim, infelizmente, tem muita pirataria no Brasil, se vende muita... começou a sair estatística da quantidade de produtos falsificados que tem, e fica tudo por isso mesmo. Não, veio aqui o presidente da Associação Nacional dos Restaurantes e fez uma crítica, inclusive entrevista que foi ao ar na semana passada. Nossa, ele fez uma crítica muito contundente, especialmente aos governos, mas especialmente ao estadual, que não faz sua parte, né? Você vê a vigilância sanitária super atuante, o pessoal morre de medo da vigilância sanitária, mas quando se trata de um tipo de fiscalização tributária, por exemplo, para saber se o cara está comprando a bebida e vendendo ela, ou se essa bebida não está entrando na tributação dele, mas está sendo vendida na outra ponta. Sim. Quer dizer... Tem várias formas que você poderia estar coibindo isso. Inclusive, já tive a oportunidade de falar com o nosso secretário de Segurança, o Derrit,
que acho que tem feito um trabalho super interessante na gestão aqui, e coloquei para ele que esse problema que a gente está falando todo do marketplace, da falta de responsabilização, é sobretudo um plano de segurança pública. Porque qual que é a lógica do ladrão? A lógica do ladrão é ter onde vender o que ele rouba. Se ele não tem como escoar, ele vai roubar para quê? Agora, se ele tem como escoar e funciona, A e ele lógica é consegue essa. escoar A lógica rápido, é essa. aí Se você não tá, tem quem compra, não faz sentido o aí você está crime. estimulando o roubo. É. Bom, vamos tentar falar mais de pets agora, Vamos. mercado, enfim. Você tem alguma estratégia de crescimento aí para os próximos anos, Sérgio? Temos, naturalmente a gente está nesse passo de espera em relação à fusão com E a a gente já vai base, falar sobre isso. né? Então, quando a gente fala em crescimento, é óbvio que não dá para ignorar esse assunto da fusão. Por quê? Porque, se confirmada a aprovação que nós já tivemos na superintendência, veja que aqui teve um terceiro interessado que entrou com recurso contra a Esse decisão recurso é público. O recurso é Então a gente público. pode falar que é a Pet Love. Sim, Tá. claro. Que eu brinco que depois do que eles fizeram tá mais para pet hate do que para pet love, mas tudo bem. Mas entraram com recurso. Um recurso, convenhamos, difícil de entender, porque eles alegam que as empresas juntas vão aumentar preços. E a lógica seria Na verdade, contrária na se a gente fosse avaliação? aumentar o preço, seria ótimo para eles. Então, me parece que há uma inconsistência no próprio argumento do recurso, mas, enfim, isso não é assunto para quem tem que definir isso é o Tribunal do CAD. O tribunal, nós temos 6 conselheiros nesse tribunal, pessoas de máxima competência, que nós temos certeza que estão colhendo informações há alguns meses já. Existe um prazo limite para isso, até final desse ano essa decisão tem que ser tomada. Acho que a gente já está numa reta avançada da tomada de informações e a gente espera que até dezembro o tribunal então possa se reunir e tomar a decisão. Naturalmente, o que nós esperamos é a manutenção da decisão da superintendência por todos os elementos que nós temos, mas de qualquer maneira nós temos que estar prontos para respeitar uma decisão adversa. E se a decisão for adversa, o mundo também vai acabar. A gente, assim, as duas empresas são ótimas. Agora, por que nós precisamos nos juntar aqui? Acho que esse é o tema central aqui. Exatamente pelo que a gente falava no início. O marketplace não para de avançar. O marketplace avançando, a competição, você precisa baixar preço para concorrer, porque eles vêm de forma agressiva. Como é que você baixa preço sem baixar custo? Você quebraria se você só baixa o preço, não baixa o seu custo. Eu acho que as empresas individualmente já fizeram bastante esforços de redução de custos. Acho que chega uma hora que tem um limite, você não consegue ir além. Uma junção representaria uma oportunidade muito importante de cortar de maneira mais forte esses custos. E cortando de maneira mais forte os custos, a gente consegue ganhar um quê a mais de produtividade, portanto, eficiência em preços, que põe a gente na competição de novo, beneficiando o consumidor, inclusive. Então, a ideia Né? seria baixar custo e preço. Total. Provavelmente em 2025, a gente ainda não tem os dados consolidados, mas vai se repetir isso. E é a primeira vez nas nossas respectivas histórias que acontece de nossas empresas estarem crescendo menos que o mercado. Quando você começou a visualizar que vocês estavam perdendo um mercado, isso está, segundo você avalia, muito ligado aí à presença maciça dos marketplaces, isso foi um ponto que levou você a tomar essa decisão da proposta da fusão? Absolutamente, é exatamente isso. É perceber que se a gente não une forças para aguentar essa concorrência, a gente está falando de uma empresa como a Amazon, por exemplo. A Amazon, veja o que ela representa nos Estados Unidos, veja todas as declarações que existem sobre a prioridade que eles estão dando para o Brasil para crescerem no Brasil. A Amazon engoliu lá quase todas as verticais de varejo nos Estados Unidos. Aqui é inevitável que eles tentem trilhar o mesmo caminho.
Vocês estão, E, então, e- visualizando um futuro perigoso aí. sem dúvida, a gente tem que a gente tem que tentar fazer o melhor para poder estar nessa briga. E aí sim evitar o monopólio, porque quando uma empresa começa com condições de competição muito diferenciadas, porque só analisa o seguinte, eu vou te explicar bem aqui. A Vertical Pet, para esses grandes marketplaces, é 1% e meio do negócio deles. Então, todo investimento em marketing, em tecnologia que eles fazem nos aplicativos, no sistema de entrega, eles têm uma base 100 vezes do tamanho do que é a Vertical Pet para eles diluírem isso. Nós não, nós só temos os nossos negócios. Só que para o consumidor a gente está concorrendo, ele quer saber se a navegabilidade, se a logística, se o preço dessa plataforma é melhor do que a nossa, ele vai comprar do outro. E aí, como é que faz? Como é que eu faço para estar presente, concorrendo bem com ele? Então, tem um conjunto que é ser competitivo em preço, que é ter os programas de responsabilidade social que conecta muita gente com o consumidor, como a Dot Pets, né, que tem doado milhões de reais e que feito uma doação de 10 mil cães e gatos por ano ajudando os pets a encontrarem um lar, isso conecta. Aí tem a parte de serviços, com a marca Seres, marca de hospitais veterinários, o banho e tosa, tudo isso aí não dá para ir para o digital. Então a gente precisa ter esse ecossistema de serviços, esse ecossistema de adoção de marcas, como Prazidoga, de ter tudo isso aí, para quê? Para tentar Se proteger. colocar o consumidor numa perspectiva de que, caramba, aqui eu tenho esse conjunto todo. Na plataforma eu vou ter um outro conjunto de outras coisas que tem mais a ver com outras verticais de varejo. E o que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o ecossistema deles com plataforma de assinatura de filmes. Eles vão se conectando as coisas para que o consumidor pague uma mensalidade e fique todinho com eles. Ai, Sérgio, quanta coisa para a gente falar. Vamos continuar falando da fusão. A gente começou falando da fusão e aí você fez um contexto em relação à sua preocupação aí com os próximos anos, com os números de vocês, com o crescimento, o índice de crescimento, etc. Mas a verdade é que vocês ainda aguardam essa decisão. Já tiveram uma decisão positiva em um dos tribunais, certo? Na verdade, no ambiente de superintendência do CAD, que é a parte técnica do órgão, e agora, depois do apelo desse terceiro interessado, isso subiu para o tribunal. E aí vai precisar aguardar esse julgamento e depois tem uma decisão em definitiva que é colegiada. E a decisão desse tribunal é a decisão definitiva e Ah, já vai soberana. ser a decisão É a decisão definitiva. que, no máximo, inclusive por força de lei, tem que acontecer até o final desse ano. Porque existe um prazo máximo no processo inteiro, já foram pedidas prorrogações e tudo isso vence até o final desse ano. Vocês têm aumentado a SKU lá? Não, a gente já tem um número bastante significativo de Qual é o SKUs, número? quase 20 mil SKUs. Quase 20 mil. E na internet vocês conseguem já disponibilizar todos esses? Não dá, né? Boa parte. Por exemplo, parte de medicação não dá, por exemplo, né? A parte que precisa de... Do que é possível, do que é possível, sim. sim. Entendi. Se der certo o M&A com a Cobasi, vocês saem de 260 e tantas lojas para quantas lojas? Nós vamos sair para cerca de 500 lojas. O Paulo Nassar, que é o atual CEO da Cobasi, ele passa a ser o CEO da companhia combinada e eu passo a ser o presidente do conselho dessa companhia combinada. Hoje o market share da Pets é o quê? As duas companhias em conjunto, elas têm 10,2% de market share do mercado. Isso mostra que não há concentração ainda? Sem dúvida. Tem até alguns movimentos aí de internet falando, diga não ao monopólio. É brincadeira. Seria o primeiro monopólio do mundo de 10%, né? É evidente que 10% mostra o quanto é fragmentado. Mas, de fato, você poderia pensar o seguinte, tá bom, 10% é no Brasil inteiro, mas aqui na zona sul de São Paulo, se pegar o Brooklyn, o Campo Belo,
pegar pets mais Cobase, tem 40% do mercado físico é de pets Cobase. Tô dando número qualquer, tá? Tá. Assim, Não é não é esse. literalmente esse. Mas, digamos que tivesse isso. Uhum. Tô dando uma força de exemplo. Então, 40% nessa região. Ok, verdade. Tem 40% lá. Só que o consumidor tem um celular na palma da mão que tem mais de 3 mil lojas do Marketplace, da Amazon, do Mercado Livre, do iFood. Todo mundo vende segmento pet. Então, qual que é a dificuldade? Como é que a gente vai impor preço num bairro? Ah, não, esse bairro, se o morador desse bairro, como a gente domina aqui, a gente vai vender mais caro. Isso aí seria a fórmula da gente falir. Porque o consumidor não é tonto, ele vai, pô, mas calma aí, o preço não é esse, então eu vou comprar pela internet, inclusive da própria Pet Love. Então não faria sentido nenhum. O que, na sua opinião, foi o principal vetor de crescimento do mercado pet no Brasil nos últimos 5 anos? Você citou a pandemia, né? A pandemia foi bem específica dos anos de 20 e 21, que o mercado já vinha crescendo de maneira bastante saudável, e 20 e 21 deu uma disparada forte, porque mudou o comportamento do consumidor ficando em casa, ele passou a interagir mais com o pet, portanto ele começou a comprar mais petiscos, mais coisas de interação, isso explodiu, e muita gente que não tinha pet, foi um momento de reflexão. A pandemia, ele falou, nossa, a vida é tão frágil, né? Não sei. Meu filho tá pedindo um pet, eu sempre falei, não. É. Agora eu vou. Acho que chegou a hora de comprar ou de adotar um pet. E isso explodiu no mundo inteiro. Várias partes do mundo aconteceu exatamente a mesma coisa em relação ao mercado pet. Agora, de maneira mais estrutural, a gente entrou nesse mercado em 2002 e ali já tinha um início desse processo, especialmente nos últimos 5, 10 anos tem se consolidado, que é o que a gente chama de humanização do pet. Eu ia entrar nisso. Né? É o pet que ele começa a virar membro da família, no geral na condição de filho. E quando você dá esse status pro pet, ó, o pet é da minha família e eu vou tratá-lo como um filho, se ele está sendo tratado como um filho, você quer que ele viva melhor, que ele viva mais tempo, e isso significa que você quer dar produtos que façam bem, produtos que aumentem a expectativa de vida, que você vai ter cuidados de saúde para melhorar toda essa qualidade de expectativa de vida, e é isso que vai impulsionando o mercado. As pessoas realmente tratando o pet como se deve, com muito, muito amor. Virou um mercado emocional, né? Sim, acho que sempre foi, mas ele tem se intensificado de uma maneira, assim, enorme. E é interessante que ele só cresce. E a indústria tem respondido a isso, né? Sim, porque demanda por novos produtos, esse tipo de coisa. Não, acho que a melhor resposta que a gente pode pensar estrutural da indústria sobre esse amor crescente foi o investimento nutricional que as indústrias de ponta fizeram nos alimentos que o pet vai consumir. Veja que esses alimentos top, eles na média, se pegar o histórico sei lá, de 20, 30 anos, eles aumentaram a expectativa de vida em mais ou menos 50%. Você fala das rações premium, esse tipo de coisa. Da Super Premium. Da Super Premium, Royal Canin, etc. As grandes marcas, o que elas fazem? Se você pensar, os cachorros viviam quanto tempo? Pô, o cachorro que vivia antes 8, 9 anos, hoje vive 12, 13. Os que viviam 12, 13 estão vivendo 17, 18. Os que viviam 15, 16 estão vivendo 22, 23. Então, tudo isso aí é avanço nutricional. É dar exatamente o que o pet precisa, com os nutrientes certos, etc, etc. Não só tem uma questão da expectativa de vida, como também a qualidade de vida. Um pet alimentado com uma ração super premium provoca 3 coisas. Ele fica muito mais ágil, o pelo fica muito mais brilhante e as fezes, o odor de fezes diminui, fica sequinho, em menor volume. Então, tudo isso é perceptível com um mês você dando. O que acontece? Imagina que esse mercado de super premium, no Brasil, é só mais ou menos 7, 8% do mercado total. Então, é um mercado que tem muito ainda para crescer. E na medida que as pessoas vão entendendo
o que, que é esse mercado, e se eu estou tratando como filho e o alimento faz tanta diferença assim, eu começo a ficar cativo a esse produto melhor. E é interessante esse avanço da indústria também e da ciência veterinária, no sentido de desenvolver produtos específicos para determinadas patologias, né? Isso. Então você tem lá a ração para o Renal, renal, sei lá, cardíaco, hipoalergênico, tem tudo. nossa, seguramente tem mais de 10 É. tipos para vários doenças. E o que te preocupa de alguma maneira? Não sei se você já foi impactado por esses vídeos, mas tem muita gente fazendo uns vídeos no TikTok sobre alimentação natural animal. Então a pessoa vai lá, compra carne, compra, sei lá, todo tipo de carne possível e faz alimentação crua, sem cozimento nenhum. Você já chegou a ver isso? Sim, acho que isso sempre teve. É compreensível. O que acontece? O que está por detrás disso? Veja que quando você começa a humanizar sem conhecimento, Hum. então quantas pessoas não falam assim, ó, o meu cachorro vai comer o que eu como. Eu não vou tratá-lo diferente. E tem gente que, por amor, às vezes quer dar um pedaço de bolo, quer dar o que. E o cachorro ele não pode com sal, ele não pode com açúcar. Tudo isso aí são coisas que prejudicam significativamente a saúde. Na verdade, existe uma lógica inversa. Qualquer coisa que o cachorro consome, você pode consumir que não vai te fazer mal. Mas a recíproca não é verdadeira. Né? Então, as pessoas quando vêm com a história da alimentação natural e tem todo, com uma ração seca, etc, etc. Então, tem um imaginário nisso. Mas vamos considerar o seguinte, tem muita ciência na indústria do superprime. Tem as vitaminas todas em equilíbrio, na medida correta, tudo equilibrado lá. Quando você tenta reproduzir isso numa escala, vou dar o produto natural, com sorte, talvez você consiga alguma coisa que vai chegar próximo, mas não seria razoável você imaginar que isso vai ser melhor do que você dar a alimentação que foi estudada por cientistas e que tem resultados comprovados na expectativa de vida, entendeu? Então, assim, a gente vê com tranquilidade que esses movimentos aconteçam, que tenha gente que defenda isso, a gente respeita, mas a gente entende que na medida que a pessoa se informa bem, ela vai continuar dando o que de fato faz melhor para o pet. Perfeito. Me fala uma coisa, das 260 e poucas lojas, 262 ou 4, a gente ficou de confirmar isso, que vocês têm, todas são da companhia. Todas. Vocês abrir franquia está fora de propósito. A gente tem algumas franquias da Z-Dog, Que é uma marca de vocês, vocês adquiriram. É uma marca nossa, aí são algumas franquias em shopping que vendem só produtos Z-Dog. Agora a franquia da Pets não existe. Vocês, 12,5% das vendas da Pets vem de marcas próprias, Redseres, Z-Dog, Petix, Cansei de Ser Gato, Cão Cidadão e Super Cão. Em que momento vocês Super Secão. Super Secão. Sim, já comprei. É a fraldinha de chão. Tapete, isso. É o tapete. Em que momento vocês entenderam que vender produtos próprios era negócio? Bom, primeiro que nesses 12,5 a marca Seres não faz parte. A Seres é a marca dos hospitais. Então, 12,5 é a venda de produtos com marca própria que nós temos. Aqui, Bruna, nós entendemos que a gente, pelo tamanho, pela escala que nós tínhamos, a gente poderia começar a tentar fornecer para os nossos consumidores soluções mais inteligentes. Então, muitas vezes a gente pega na marca própria a qualidade do líder com um preço um pouco menor, ou às vezes o mesmo preço do líder com uma qualidade um pouco maior. Algum benefício a gente dá através da marca própria. E o que está por detrás? Qual que é a mágica para a gente conseguir dar um benefício? É simples. Como a gente já tem uma força de distribuição, a gente não precisa necessariamente pagar nos produtos aquele custo de marca
que tem. A gente, então, consegue dar a curadoria de um produto excepcional de qualidade e passar essa vantagem para o consumidor. Perfeito. Sérgio, perspectivas de crescimento. Eu vou dar uns números aqui de vocês, que é o número do segundo tri deste ano, que é o último que a gente tem por enquanto. Receita bruta total, B2C, 999 milhões. Margem bruta, 39,2%, tá positivo em 0,2%. Que mais? EBITDA ajustado, 83,6 milhões. A margem do EBITDA, 7,8%. Teve aí também um avanço. Lucro líquido de 23,9 mil. E o ajustado, 18,5. Que perspectivas de que, quando você olha para esses números, o que você persegue? A gente a gente teve um período bastante complexo de declínio de resultados, justamente por conta desse aumento de pressão competitiva, do resfriamento de mercado, etc, etc. E que a gente percebeu que, especialmente a partir do segundo semestre de 2024, o mercado começou a estabilizar um pouco mais e a gente começou a promover corte de custos, aumento de produtividade para aumentar a nossa possibilidade de competir no mercado. E a gente começou a colher frutos dessa estratégia a partir do final de 24, e a gente sente que no primeiro trimestre já tinha sinais que o próximo trimestre viria melhor, porque às vezes os números financeiros demoram um pouco para chegar, porque antes vem alguns números operacionais, e isso de fato aconteceu. No segundo trimestre ele consolidou um pouco esse processo de recuperação, porque talvez muita gente, muito investidor, estava olhando para uma curva que estava decrescente e parecia que até onde iria essa queda. A gente conseguiu no segundo trimestre dar uma revertida nessa tendência negativa que vinha há algum tempo. Em números gerais, para vocês, a alta dos juros também é um fator prejudicial? Quer dizer, eu não sei em que momento vocês estão aí em relação ao endividamento, mas isso de alguma forma está pesando no balanço de vocês? A empresa é muito saudável, embora ela tenha uma dívida bruta de mais de 400 milhões de reais, ela também mantém um caixa de mais de 400 milhões. Então, ela tem uma situação de dívida bruta zero, às vezes com alguma sobra de caixa. Geralmente ela fica com 50 milhões de sobra, 50 milhões de falta, mas Está equilibrado. é uma dívida praticamente inexistente. Não está alavancada a empresa. Então, não está zero alavancada. O que na verdade prejudica os juros altos não é diretamente na empresa. O que prejudica os juros altos é que os juros altos prejudicam o país. E se prejudica o país, se prejudica a população, se prejudica os outros varejistas, toda essa turma é cliente nossa. Então, se você está tendo que comprometer a sua renda porque você está pagando juros para caramba e transferindo riquezas para o sistema financeiro, alguém fica sem dinheiro nisso. E aí é claro que, então, de uma forma indireta, a gente é super prejudicado com essa política de juros altos. O que, diga-se de passagem, eu costumo dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e a gente está com uma dose cavalar que está asfixiando o varejo, que está fazendo uma transferência assim, como poucas vezes vista, de resultados do mundo produtivo para o sistema financeiro, e que, se a gente não acordar e corrigir rapidamente o rumo disso, eu não sei onde a gente vai parar. Porque nada, absolutamente nada justifica o Brasil ter 10% de juros reais ao ano. Mesmo a história da fiscal, porque o governo gasta muito, porque não corta custos, que é a justificativa para isso. Assim, se os juros fosse 10, fosse 9, fosse 8, fosse 7, essa realidade não mudaria. E o principal, Bruna, esse remédio clássico de juros altos para conter a inflação, ele funciona muito bem quando você tem uma inflação por demanda, por pressão de demanda, né? Aqui,
você não está tendo pressão de demanda. Tem um monte de capacidade ociosa em um monte de setores. Então, não tem essa pressão para justificar esses juros. O que, na verdade, tem é uma meta de 3% de inflação, que foi definida antes da pandemia. Na pandemia, o Brasil e outros países do mundo despejaram trilhões de dólares na economia global. Isso gerou uma inflação ao redor do planeta. E o Brasil ignorou totalmente essa nova realidade desses trilhões de dólares e sempre manteve essa meta de 3% e faz com que o presidente do Banco Central, cuja função é levar a inflação ao centro da meta, coloque juros cavalares para levar para esse centro. Aí eu pergunto a você, se ao invés de 3%, se fosse 5%, a inflação, e mais para frente a gente reduz para 3%. A meta, você diz? A meta. Qual é o problema? Assim, será que o Brasil vai explodir porque o Brasil está controlando a inflação em 5%? Tenho certeza que não. Você acha que também tem um erro de rota aí do Banco Central? Não, do Banco Central não, porque o Banco Central ele tem o mandato dele é levar para a meta, não é ele quem definiu a meta de 3%. Ele simplesmente tem a independência dele para falar, vou fazer o que for necessário para levar para os 3%. Então, o que falta é uma visão holística do governo. Assim, de falar assim, pô, mas por que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo todo esse sacrifício para cair de 5 para 3? Será que a gente precisa asfixiar a economia para chegar todo mundo morto, mas com inflação de 3%? Destruir todo o sistema produtivo e a gente comemora que chegou com 3% de inflação? Por que essa obsessão de 3%? Eu não estou falando, é claro que a inflação é uma coisa muito séria, eu vivi 80% ao mês de inflação, eu sei muito bem o que é inflação, mas também sei que você não pode ignorar esses trilhões de dólares despejados na economia. O mundo inteiro viveu um surto inflacionário que foi devidamente debelado já. Foi. E os 5%, e os 5% que é o nível atual da inflação no Brasil, é um nível que poderia perfeitamente estar ok e ser trabalhado a redução disso nos próximos anos. Não há razão para você manter a economia estrangulada com o pretexto que você tem que levar para 3% essa inflação. A gente sabe que setores de bens duráveis são os que mais sofrem, mas a gente também sabe aí que o pessoal que está alavancado, que está endividado, está pagando mais caro e fatalmente o dinheiro deixa de circular na economia. Por outro lado, a gente tem um mercado de trabalho, segundo os dados, né, do IBGE, que está aquecido. Então, a gente tem algumas contradições aí na economia, né? Então, a história do mercado de trabalho aquecido, é claro que a gente tem uma grande polêmica sobre isso, né? O que está difícil é conseguir alguém para trabalhar. Implicitamente parece, então o mercado está aquecido. Não é exatamente isso que está acontecendo. O que está acontecendo? O índice de desemprego, ele é calculado por quem está procurando emprego. Então, veja que todo mundo que está recebendo auxílio social, e a gente tem 60 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família, não necessariamente está procurando emprego. Todos os empreendedores por conta, quem vai trabalhar como Uber, quem vai trabalhar, às vezes, na informalidade, na nova economia, não está procurando emprego. Outro dia eu estava conversando sobre isso, queria até compartilhar isso com você, Bruna. Se pegar a minha infância, eu lembro da época dos meus pais, meus avós, assim, o que funcionava? Funcionário público. Funcionário do Banco do Brasil era a coisa mais chique que tinha, né? Vou conseguir passar num concurso público, conseguir entrar no Banco do Brasil. Era chique. Isso era a referência. Já depois, na minha juventude e tal, o chique era ser CLT. Ter carteira assinada, agora com todos os registros, todos os direitos, era CLT. Ele está vivendo um momento que os jovens, em especial, não querem mais ser CLT. Todo mundo que senta aí fala a mesma coisa. Os jovens, eles estão com outras pretensões na vida, eles querem fazer a coisa do jeito deles, ter liberdade, etc, etc. Não por acaso tem essa discussão da escala 6x1, etc, etc. Então, assim, é um momento de transformação e que tem
na minha concepção, menos a ver com o mercado aquecido e mais a ver com o mercado em transformação. Agravado por programas sociais que não estimulam a saída do programa. Né? Tem uma iniciativa recente do governo, que me parece que vai na direção correta, que vai permitir que quem arruma um emprego não seja descredenciado do Bolsa Família. Essa é uma iniciativa, por exemplo, Boa. boa. Sérgio, só para a gente acertar aquele dado, então, dos beneficiários dos programas sociais, que tem guarda muita relação aí com o número exato de pessoas procurando emprego, o número exato de pessoas que são microempreendedores, o número exato de pessoas que estão no mercado de trabalho de fato. A gente tem, corrigindo, 18,9 milhões de lares recebendo o Bolsa Família. Temos aí o ingrediente dos aplicativos, da nova economia que surgiu, do iFood, da Uber, enfim, pessoas que não querem, de fato, mais serem carteira assinada, que não querem mais se prender num emprego, num horário fixo, que não querem a escala 6x1. A gente tem um desafio muito grande em relação a isso. Eu queria entender se falta mão de obra no seu setor também. Falta e aí voltando à questão original. Eu já tive momentos de falta de mão de obra, tinha até o famoso apagão da mão de obra, quando o Brasil estava crescendo muito. Ali sim, ali estava muito aquecido, era uma empresa tirando da outra e tal. Ali você via que realmente você não conseguia contratar porque estava todo mundo empregado. E agora? Hoje não é isso que a gente vê. Hoje a gente vê que a gente não consegue contratar porque não é todo mundo que está afim de trabalhar com carteira assinada. As pessoas estão... Principalmente as gerações mais novas, elas estão pensando outras coisas, então há uma transformação cultural no país e que a gente tem que observar, tem que aprender. Acho que, fazendo um gancho aqui, a inteligência artificial vai ajudar a vir em boa hora, porque a inteligência artificial deve levar a níveis de produtividade nunca antes visto no planeta. Porque o que vai acontecer? Ela começa a fazer o trabalho que muitas pessoas faziam, todo o trabalho que é repetitivo. E isso vai sobrar espaço para que o ser humano faça o que ele faz de melhor, que a inteligência artificial não pode fazer. Vocês estão com dificuldade de, além de contratar, reter essas pessoas também? Um pouco menos. Acho que reter não é tanto a questão. É mais difícil realmente estar... oxigenando a base, o varejo tem um turnover grande e essas novas gerações são mais complexas de serem atraídas por varejo. Exatamente. E vocês adotaram alguma medida, alguma coisa, sei lá, plano de carreira, para tentar fazer com que essas pessoas subam? Existe isso na companhia? Existe, mas esse é exatamente o ponto, Bruna. O plano de carreira, que é uma coisa que faz muito sentido para várias gerações, eu não sei se é isso que essa geração quer. Não sei se é isso que está enchendo os olhos. O que enche os olhos hoje da geração, que é o que a gente procura fazer, é uma coisa chamada propósito. Essa nova geração, ela quer saber por que o que está por detrás disso, o que está por detrás dessa empresa, Total. que coisa que eu vou fazer para a sociedade. Ela não está muito pensando em plano de carreira, em estabilidade, Ela vai virar em CEO fundos de garantia. A conversa é bem diferente aqui. Você continua apostando que o varejo físico ainda, com todos esses serviços que vocês disponibilizam, banho pet, enfim, atendimento médico, você continua apostando que o varejo físico ainda é aquilo que vai manter o seu negócio vivo? No nosso negócio, a gente descobriu ao longo dos últimos anos que não existe praticamente o conceito do varejo físico ou do varejo online. Ele é absolutamente fluido. O varejo físico ele sustenta o nosso online e o online tem sustentado o físico. O online está 40%, é 45 quase. Eles se miscigenam de uma maneira incrível, porque o físico é o ponto de distribuição, é o ponto que deixa mais próximo da casa do cliente. O online leva a praticidade para na palma da mão que a gente fazer o pedido e receber em casa. Então, são coisas indissociáveis, né?
E cada vez mais a gente faz pesquisa com consumidores. Uma pesquisa recente, a gente viu que 60% dos consumidores alegam comprar em ambos os canais. Eles compram no online e compram no físico. Então, isso de fato confirma o que em algum momento no passado era separado, né? Tinha um mundo físico, um mundo digital. É, Hoje tá. é fluido. Sim, as pessoas têm as experiências no digital e acabam no físico. Ou, enfim, mas é isso, é cuidar de fricção, E o contrário também, começa no físico e termina no digital. é Ele vai verdade. no físico, vê Não lá o tem. produto. Não, ou vê o produto. É, Ah, legal, mas não vou levar agora e depois eu compro no digital. sim, acontece o contrário. Ele usa o físico como showroom para conhecer o produto e depois ele compra no digital. É Tem de verdade. tudo. É. Alguma consideração? Acho que a gente conseguiu abarcar tudo aqui nessa conversa. O que que você acha? Acho que sim, a gente falou sobre vários aspectos. Acho que talvez um aspecto interessante, aproveitando a audiência aqui, é que, assim, eu falar um pouco sobre empreendedorismo, que é uma pauta até por participar do Shark Tank, Verdade. né? Eu tenho falado muito sobre o tema de educação financeira, e eu queria aproveitar a audiência do seu programa para... Recentemente aí na internet teve uma polêmica com o Caíto da Chili Beans sobre assim, pontos super construtivos, assim. Ele fala, não, o empreendedor tem que ir com a cara e coragem, né? Então você faz muita conta, não dá para ficar fazendo conta de tudo, se a pessoa faz conta, ela não faz nada. E eu colocando, não, tem que fazer a conta precisa fechar. Bom, enfim, gerou uma polêmica e eu achei muito interessante, porque essa polêmica eu vi que uma boa parte de pessoas concordando com ele, outra parte concordando comigo, mas o fato é que gerou uma polêmica super válida. Então eu queria Sim. aproveitar a audiência do seu programa para esclarecer um pouco do que eu penso sobre isso, para ficar claro. Quando você pensa numa iniciativa empreendedora que é você, a sua mão de obra, você de fato não precisa ficar fazendo muita conta. Se você tem um sonho que é perseguir ser empreendedora, um empreendedor, o máximo que vai acontecer é você vai ficar por algum tempo, ou por muito tempo, ganhando menos do que você ganharia se você fosse funcionário. Mas pode ser que um dia você vai ganhar muito mais. Então, às vezes, é arriscar, acreditar e levar e tentar se destacar no mundo do empreendedorismo numa coisa que depende só de você. Isso tem muitos empreendedores que têm essa característica. E nesse sentido, eu concordo 100% com o que o Caíto falou. Mas o que eu estava me referindo é uma outra situação, que é uma situação daquela pessoa que às vezes tem uma economia de uma vida inteira do fundo de garantia. Pessoa que tem um carro, que tem um imóvel, que construiu algum patrimônio ao longo da vida e que, em um determinado momento, acha que chegou a hora de empreender. Sem conhecimento. E aí, com absoluta falta de educação financeira. E aí, o que ela faz? Muitas vezes ela gasta todo o dinheiro dela para abrir um negócio. E ela abre e ela olha para os lados e fala, nossa, cadê o cliente? Aí ela descobre que ela precisa de dinheiro para marketing, que ela não tinha contado. Aí ela descobre que ela precisa de dinheiro para, nos primeiros meses, aquele negócio vai dar prejuízo e ela precisa ter dinheiro para suportar esse prejuízo. Aí o que ela faz? Ela vai pegar dinheiro emprestado, geralmente no banco. Com os juros do jeito que estão, você vai empreender para trabalhar para o sistema financeiro. Porque com sorte você vai ter um negócio para trabalhar para pagar os juros. Mas nem sempre você consegue trabalhar para pagar os juros. Muitas vezes isso destrói, você fecha. Por isso que o Brasil é recordista em empresas que fecham em até 2 anos, porque abrir é fácil, o problema é que você precisa dar sequência no negócio. Então, o que eu tenho Sem entrar colocado... no mérito dos impostos ainda, né? Sim, tem todo o manicômio tributário, mas aqui, Bruna, o que eu procurei colocar foi o seguinte, digamos que você junta tudo que você tem lá, você tem 500 mil reais. No planejamento, você descobre que até o negócio empatar, o break-even, você vai precisar de uns 200 mil reais. Então, você não pode gastar 500 mil reais para abrir o negócio. Você tem que gastar 300 mil para abrir o negócio e reservar 200 mil para esse período que é normal. As pessoas confundiram eu falar
que todo negócio tem que nascer dando lucro. Não, eu não estou falando que o negócio não nasce. O normal é não nascer dando lucro. Negócios nascem dando prejuízo. Negócios bons duram alguns meses, às vezes 1, no máximo 2 anos, depois começam a dar lucro. Só que você precisa planejar e saber que isso vai acontecer, segurar uma parte do dinheiro que você tem para não investir tudo nisso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então não abra o negócio. Porque a chance de você começar a se endividar, se enrolar, ficar devendo para um, devendo para outro, entrar em cheque especial é enorme. Então, eu acho que quando a gente está falando com o público, a gente tem que ter a responsabilidade de não falar as exceções que deram certo. A gente tem que falar da regra. A regra é um monte de gente anônima que quebra a cara. A exceção é o Caíto, a exceção sou eu. Esses casos que despontaram, tal, que, mas eu não fiz a conta. Tá bom, não foi, mas foi uma exceção. Sabe, assim, a gente não pode estimular as pessoas a Não fazer a conta. a não fazer a conta e acho que tá tudo certo. É. Entendeu? Então, e aí que vem para mim o tema central, que se chama educação financeira. As pessoas precisam, se elas querem empreender, elas precisam ter noções básicas de educação financeira para cuidar do seu próprio patrimônio. Você tem algum recado para pequeno varejista, Sérgio? Tenho, claro. Eu acho que assim, o pequeno varejista ele tem que saber usar um diferencial enorme que ele tem, que é justamente essa questão da exclusividade, da personalização que ele pode fazer no atendimento. Então, e aqui eu estou falando pequeno varejista de qualquer segmento. Sim. Né? Evidentemente que inclui o pet, mas ele serve para todos os segmentos. Pense na perspectiva sempre do consumidor. Pense como é que você pode fazer diferença, como é que você pode solucionar a vida do seu consumidor e sempre tem uma resposta muito clara. Por que que eu, como consumidor, deveria consumir o seu produto ou o seu serviço? O que que você está me oferecendo de diferente para eu consumir? Se você não está me oferecendo nada de diferente, infelizmente eu tenho que dizer que você está com um negócio em risco. Agora, o que que é oferecer alguma coisa diferente? É uma localização, é um atendimento super diferenciado, é um produto ou um serviço prestado de um jeito diferente. Um cashback de repente? Tudo. Tudo que mostre que aquilo que você está fazendo já não existe ou já não existe melhor do que o que você está fazendo. Porque, não, eu faço cashback. Tá bom, mas cashback nesse setor tem um monte de gente fazendo e faz melhor que você, não resolve nada se fazer esse cashback. Então, uma coisa meio hiperpersonalização nessa linha aí. Sim, A pessoa precisa se sentir importante na jornada, na experiência. como eu estou falando de segmentos de forma Geral. geral, cada segmento vai ter a sua especificidade, a sua realidade. Mas todos os segmentos vão ter uma coisa em comum. Você tem que olhar para as opções que o consumidor tem naquele segmento que você está inserido e pensar em o que você está construindo de valor no seu segmento, que está fazendo muito sentido para o consumidor. Acho que é isso. Bruna, foi um super prazer participar aqui. Parabéns pelo programa. Eu que agradeço. Espero que a turma goste. Um beijo no coração de quem nos acompanhou aqui até o final. Obrigada, Sérgio, pelo seu tempo mais uma vez. Olha, foi um grande prazer e uma honra ter você aqui, viu? O prazer foi todinho meu. Termina aqui mais um episódio do DC News Talks. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.